Hoje no Brasil são formados 41 mil médicos por ano. É um número bastante preocupante, porque nós temos que pensar na qualificação e na qualidade desses profissionais que vão sair para um mercado de trabalho tão importante que envolve, logicamente, o paciente e como esse paciente precisa ser tratado. Hoje a gente traz dois alunos, um que está terminando a faculdade, Pedro Paulo. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo carinho. Vou te chamar de PP, não vou mudar a forma que eu te chamei o curso inteiro. Tenho certeza que a gente vai poder fazer uma boa conversa hoje. E uma jovem moça que está entrando no curso aos seus 18 anos de idade, começando a faculdade, que eu tenho certeza também que vai poder agregar muitas informações importantes no que se diz respeito à formação do aluno de medicina. Maria Eduarda, muito bem-vinda, obrigado pelo convite. A gente não se conhece ainda, mas vamos ter oportunidade de se conhecer durante o curso. Então eu queria agradecer em meu nome e em nome do Fernando Vidigal a presença de vocês aqui hoje. Amigo. Hoje um podcast diferente, né? A alma de médico, ela começa a se formar lá na universidade. Então a gente captar essa visão do interno, né, quase médico que está saindo da universidade, você que está entrando, vai ser muito importante para a gente entender aí como que essa formação é importante, o impacto disso lá na frente, quando vocês forem médicos, né, Evandro? É, legal. Eu acho que a primeira pergunta que vai caber sempre, né, e aí primeiro as damas, né, por que medicina, Maria Eduarda? O que te levou a pensar nisso? A gente conversou um pouquinho antes de começar o podcast e eu senti que para você foi uma vitória importante. Deu uma sensação muito gostosa de que você realmente escolheu e conseguiu entrar num vestibular que a gente sabe o quão é difícil, né? Por que medicina? Essa é a grande pergunta da minha vida, né? Nessa SAC a gente ouviu muito essa pergunta e é uma das que eu nunca vou conseguir responder. Eu simplesmente nasci querendo ser médica. Eu acompanhei muito os meus avós, eles acabaram ficando doentes e eu tive essa oportunidade de acompanhar esse processo de cura deles. E eu fui me apaixonando pela medicina, e não só pelo fato de curar, ver a vitória das pessoas, mas também pela forma que os meus avós faleceram. Eles faleceram de uma forma muito tranquila, e a gente viu que o tanto que o médico estava presente, o tanto que o médico humanizou tudo isso. E para mim, isso tocou meu coração. E acompanhou também com a formação do meu primo, que foi uma grande inspiração. Ele acabou sendo médico dos meus avós. E nessa época eu apaixonei pelos dois lados da medicina. Eu tinha uns 8 anos quando eu bati o martelo e falei, eu vou fazer medicina. Só que ao mesmo tempo eu tinha muita dúvida. Por que eu quero isso? Tipo, é muito concorrido, não sei se eu sou capaz. Sempre as mesmas perguntas que circulavam minha cabeça e eu achava que eu não era capaz. Mas eu acho que você está no caminho certo. Só o fato de você usar uma palavrinha que você usou, para mim, já dá uma tranquilidade, a gente se sente muito mais confortável. Foi a palavra humanizado. Eu vou até emendar Ótimo. aqui. Pedro Paulo, você acha que medicina é vocação? Você acha que você é um vocacionado, você é um escolhido para fazer medicina? E dentro do contexto da pergunta, por que você fez medicina? Primeiramente, eu agradeço o convite. Eu fiquei muito honrado quando o professor Evandro me ligou. E muito feliz de conhecer o doutor também, doutor Fernando. E eu acho que vocação, sempre se falou muito, né, da medicina, que a pessoa nasceu ali para ser médico, falou médico desde criança. Eu acho que talvez, não vocação, mas tem umas pessoas que parece que naturalmente tem uma naturalidade maior, facilidade maior em lidar com as coisas, as situações. E para mim, por que eu escolhi medicina? Eu nem iria fazer medicina, porque eu achei que era só para pessoas muito inteligentes. E quando eu vi que eu falei, meu Deus, tem que fazer vestibular, e o vestibular a galera estuda muito, é nota muito alta, aquela coisa que só federal. Aí eu falei, não quero, acho que eu quero engenharia, eu gosto de exatas, tudo. Mas aí depois eu sempre gostei muito de medicina, sempre vi programa, não Grey's Anatomy. Eu sei que o senhor era muito viciado. Fã. Mas, tipo, aqueles que mostravam pronto-socorro, tudo, eu sempre gostei bastante. Rotina médica. A rotina médica. E aí depois foi uma decisão difícil que eu falei, cara, é uma decisão talvez pra vida, né? Falar, quero ser médico. E eu sempre me questionava, sempre me colocava em dúvida se eu seria capaz de cuidar das pessoas do jeito que elas precisam, do jeito que elas merecem, com o mínimo de dignidade,
sempre me coloquei em jogo isso. E aí a medicina, eu acho que depois que eu entrei, de fato, eu me apaixonei. Hoje eu vejo que eu não faria nada além da medicina, não me vejo em nenhuma outra profissão além da medicina, então não tem uma questão talvez igual a Maria Eduarda familiar que influenciou, mas acho que desde criancinha sempre senti aquilo e que talvez assim, cara, é a medicina mesmo, é isso que eu gosto, e a cada ano eu fui vendo que era isso mesmo, falava, cara, é isso mesmo. O Pedro Paulo, e é interessante, a gente escolheu, né? Você que está terminando a faculdade e você que está entrando, justamente para a gente fazer um contraste aí do momento em que você entra e do momento que você termina. O que mudou no Pedro Paulo? Como que você enxergava a medicina quando você entrou na faculdade, lá no primeiro período, no primeiro semestre, e a maneira como você enxerga a medicina hoje, já quase médico, 11º período, o que mudou em você? Eu não digo a pessoa em si, mas a visão que você tem acerca da medicina depois do curso de medicina. Bom, quando eu entrei, como eu não tenho ninguém na família médica ou ninguém da área médica, eu tinha uma visão bastante fantasiada da medicina. Romântica. E durante a graduação ali, que a gente foi cada vez em cenários, conhecendo vários serviços diferentes, você vai levando pancada, né? Vai levando pancada, você vai vendo que nem tudo é flores ali. E aí eu vejo que teve um momento de desilusão, que eu falei, será que é isso mesmo? Ao mesmo tempo falando, gosto, mas será que vou ser feliz nisso aqui? Será que eu vou conseguir estar nessa rotina, com esse ambiente, com essas pessoas, com esse clima que a galera cria, né? Porque às vezes está todo mundo uma bomba, né? Para explodir nos hospitais. E depois, agora, já no final, assim, eu vejo que a gente vai amadurecendo enquanto pessoa, você vai conseguindo melhor lidar com todos esses sentimentos e talvez seja isso, assim, teve um momento de desilusão, hoje eu ainda critico bastante coisa, assim, sempre tem coisa para melhorar, mas, de fato, é difícil, mas talvez a gente consiga talvez mudar, né, um pouco, talvez quem está chegando aqui agora, um pouco dessa visão da medicina um pouco mais antiga e mudar um pouco essa visão do ato de ser médico, da prática médica, e igual o Dr. Evandro falou, de trazer mais a humanização. A gente tem falado cada vez mais de humanização, é preciso falar, mas tem que colocar em prática. E às vezes você sai daquela sua rotina ali, mas por que tem que ir lá falar e vai me custar mais tempo? Não quero gastar mais tempo do que já toma o meu tempo todo no hospital, mas você tem que ir lá gastar esse tempo, né? Se não começar também nunca vai ser feito, eu acredito assim. Para quem está começando, o que você tem de expectativa? O que você acha? Eu brinco muito, você teve a oportunidade de acompanhar uma palestra minha no começo do teu curso, na primeira semana, o Pedro Paulo também passou por isso. Eu sempre digo que vão ser os 6 melhores anos da vida de vocês. Expectativa que você tem, Maria Eduarda, o que você acha que você vai viver nesses próximos 6 anos aí, numa escolha que você fez, naquilo que você lutou para chegar? O que vai valer a pena nesses 6 anos? Eu acho que tudo vai valer a pena. Eu fui uma pessoa determinada a viver tudo na faculdade. Desde as socializações dos calouros com os veteranos, até a iniciação científica. Cada detalhe da faculdade é algo que eu quero experimentar. Porque eu acho que tudo isso não vai formar só a Maria Eduarda médica, mas vai formar a pessoa que eu quero ser para mim mesma. E foi um processo muito bom que eu tive com a minha psicóloga, de estar disposta às oportunidades que a vida vai me trazer. E eu acho que tudo isso é muito saudável. Eu acho que a gente tem que parar de se limitar tanto a ser só uma coisa. A gente tem que encontrar um equilíbrio entre os mundos. Porque, tudo bem, tem as atléticas, tem a pirraça, tem a parte da festa que é muito, muito legal e é muito necessário. Mas também tem a parte das provas, tem a parte de pensar no seu currículo denário desde o seu primeiro semestre. E é algo que eu sofro por antecipação, eu me preocupo muito, sou muito ansiosa, mas que eu estou disposta a viver. Eu quero encontrar um equilíbrio nisso tudo e, para mim, todas as experiências que eu tiver ainda vão ser poucas, eu ainda quero buscar mais. Acho que você trouxe um ponto bem interessante, né? Você falou a palavra ansiedade, né? Ansiosa. Yeah. Acho que existe uma cobrança, né?
eu acho que é subliminar quase aí em relação ao estudante de medicina, né? Você ser cobrado desde o começo, uma responsabilidade, cuidar de vidas, cuidar de pessoas, isso acaba trazendo, de certa forma, um peso grande psicológico para o estudante. Pedro Paulo, você sentiu isso ao longo da sua faculdade? Você acha que é isso mesmo? Você acha que a coisa hoje está um pouco mais suave? Como é que você avalia essa questão, vamos falar aqui, de saúde mental do estudante de medicina ao longo do curso, considerando todos esses pontos aí? A cobrança é excessiva? A cobrança existe, né? Eu acho que tem dois lados. A cobrança, a interna, a sua autocobrança é grande, mas tem uma cobrança, talvez, ali da universidade, que tem que cobrar o aluno, dependendo do modo de cobrar também, né? Mas eu acho que tem essa questão que a gente sempre cresceu ouvindo que o médico não pode errar, né? Porque é uma vida que está ali na sua mão. E se você errar, você é um fracassado, rasga o diploma. Acho que tem muito esse lado que fica pensando, que pesa muito também, e que talvez fique ali no subconsciente, tipo, eu não posso errar, não posso tomar uma conduta errada, mas que durante o curso a gente ouve falar bastante que a gente vai errar. E tá tudo bem errar. Mas, por outro lado, também tem a questão, por exemplo, de rede social, que a gente tá vendo muito agora, da galera filmando, porque o médico não fez tal coisa, sei lá, não pediu o exame. Mas talvez ele pediu, tá anotado no prontuário, pediu o exame, só que a máquina tá estragada e se a pessoa não falou. Então, às vezes, nem tudo depende da posição ali do médico. Eu sinto até hoje essa cobrança, acho que essa cobrança é muito, falando de mim, essa cobrança é minha. É muito mais minha, pensando nas provações que eu vou criando, que eu tenho que superar. Então, assim, não é familiar, não é questão de universidade. Acho que, inclusive, onde a gente está estudando, está tendo uma pegada um pouco mais de saúde mental dos alunos, de apoio. Claro, acho que existe mais apoio hoje. Tem muito mais apoio. Do que era antigamente. Né? Muito mais apoio, porque a gente tem até núcleos que pode procurar, legal. Um contato mais próximo com os professores também. Sempre tem aqueles mais antigos que ainda estão naquele, não fala comigo, eu sou professor, você é aluno e tal, mas está tudo bem. Está numa transição aí, né? Uma visão mais humana do estudante, né? Exato, e a gente tem o lado dos outros professores que acolhe muito, que conversa e que tá a fim de falar e que tá tudo bem não estar bem. Então, acho que a gente tá nessa dualidade, assim. Legal. Uma pergunta, saindo um pouquinho desse tema, né? Mas como é que vocês estudam hoje? Antigamente, a gente, quando eu ia estudar, eu pegava um livro, pegava o Cécio, tá aí, ó. ia tá aqui, ó. Olha os bichinhos aí. Aqui. Tá ali, ó, o Cécio tá ali. Tá ali. Eu ia pra biblioteca, abria o livro, sentava lá e ficava 2, 3, 4 horas estudando. Eu não tinha celular, hein? Não, nada. A internet era algo distante. Quando você precisava pegar um artigo, você ia no Xerox, isso, tirava, pedia para a bibliotecária isso, exatamente, procurar a revista para você, ela demorava 48 horas, te trazia a revista, você ia até o Xerox, xerocava aquele artigo. A gente tinha um cartãozinho da biblioteca para poder ler o artigo. Era um cartãozinho. Quase museu, mesmo. Mas é interessante porque esse era o modelo, 20 anos atrás, quando eu me formei. Hoje você tem o celular, você tem aplicativos como UpToDate, você tem a própria inteligência artificial. Então, é tudo muito rápido, é quase instantâneo. Você tem uma dúvida clínica, uma dúvida cirúrgica, você vai lá, acessa e você rapidamente tem aquela informação. É assim que vocês estudam hoje? O que está mudando em relação à maneira de se ensinar, o contato com os professores também? Talvez hoje seja muito mais um ambiente de discussão do que propriamente de aulas formais. Me dá um overview aí de como vocês aprenderam, como você aprendeu medicina e a visão que você está tendo agora entrando aí no curso, de uma maneira mais resumida para a gente poder captar uma dúvida real minha, viu? Para mim é um pouco breve, porque As aulas são teóricas são ainda. bem teóricas ainda. Eu faço um básico, só que um básico bem feito. Eu aprendi a estudar de verdade no cursinho, e no cursinho eu aprendi que o básico é soberano. Mas o que você chama de básico? Assistir aula, ler, resumir, claro, não perder muito tempo resumindo e revisar. No cursinho eu fazia vários exercícios. Aqui, até agora, não
tenho muitos exercícios para fazer. É. Mas eu tenho usado muito um aplicativo de flashcard, o Anki, que você põe uma pergunta na frente, você tem um tempo para responder essa pergunta e você classifica se foi médio, difícil, se foi fácil. E o programa, quando você classifica, por exemplo, se foi difícil, vai voltar mais vezes para você ir revisando. Se foi fácil, vai voltar menos, mas em alguns momentos vai voltar, para você não esquecer. É uma inteligência muito legal e eu acho que a gente saber usar a tecnologia ao nosso favor Aprendizado espaçado, é né? muito importante. Muito importante. No começo, eu entrei em 2020, então peguei o início da pandemia, aluguei vários livros da biblioteca. Então fiquei com os livros lá mais de um ano comigo. Eu conseguia ter esse tempo de abrir o livro, estudar. Pelo livro. Mas por conta da pandemia. Eu acho que, com certeza, porque eu ficava em casa todo o tempo. Mas, talvez, assim, no presencial, 100% ali desde o começo, envolveria outras atividades, então talvez não pegaria tanto livro. O que a gente tem acesso, exatamente isso que você falou de artigo. A gente pega muito artigo, mas a gente tem a tendência de querer o mais fácil, né? Então, me passa o slide da aula, péssimo, né? Estudar o que está ali no slide, às vezes se aprofundar no assunto que você não entendeu. Tem hoje também esses cursos, tipo cursinhos de residência, que a galera vai tendo conteúdo, aulas. O tal do Medcurso? Tem Medcurso, tem... Antes também tem, tipo, Sanaflix, Medway, Whitebook, também, que tem umas videoaulas. Então, acho que eu vejo hoje essa transição de sair de livro, tudo que hoje a gente quer coisa mais visual, videoaula. Tanto que não é mais caderno, né, tablet, tudo, né, computador anotando. Então, de fato, a tecnologia é ali, mas às vezes a videoaula ainda é o resumo, né? Às vezes a videoaula não é tudo ali, às vezes o livro tem mais coisa. Mas eu vejo também com que tempo, né? Aí eu fico pensando, vou estudar, mas eu preciso estar com uma saúde talvez mental ali, não sei o que lá. Aí vem aquela questão, né? Mas antigamente Gerenciamento de tempo, né? Gerenciamento de tempo. Antigamente eu estudava, ficava com a cabeça no livro, sempre. Hoje a gente tá fazendo isso, não tá? Fica essa diferença de gerações aí. O que você mais sente falta hoje, dentro da sua formação, de coisas que você esperava ter dentro da faculdade? Talvez disciplinas, conteúdos, discussões, seja lá o que for, que você esperava, que você acha que seria interessante para sua vida, mas que você não teve na faculdade. Sem qualquer crítica específica à sua faculdade. É mais como conhecimento médico e formação médica mesmo. Acho que até agora a gente poderia falar mais de... Acho que falta um pouco dessa questão de empatia. Não falar mais, só que sempre voltar. Eu sempre creio assim, cada um tem a sua crença no que acredita, mas quando você está ali no automatismo do dia a dia, você acaba esquecendo algumas coisas e vai fazendo de acordo com o bonde. Mas quando tem uma aula para mostrar e voltar, tipo, empatia com o paciente, ou aquela questão de acolhimento em casos de violência, se tivesse isso, vira e mexe, tipo, todo semestre, alguma coisa assim, voltando, seria bom. Acho que a questão que a gente até conversou um pouco de oncologia, que não tem específico, fica muito restrito a cada matéria, especialidade. Fragmentado o conhecimento. Bem fragmentado. Às vezes algumas é só uma passada, tipo, não sei o que lá, câncer e tal. E outra coisa, talvez, acho que questão de gestão financeira. Acho que é uma coisa que a gente tem que falar. Tanto que tem muitas empresas que fazem gerenciamento de coisa médica, porque o próprio médico não sabe fazer nada, né? Que não teve essa formação na faculdade, né? Não aprendeu a discutir finanças, gerenciamento de consultório. Né, inicial de como funcionar, pessoa física, pessoa jurídica, isso são pontos importantes que valeriam a pena. Eu acho que isso seria muito bom. Uhum. E a própria humanização que você citou, né? Humanização, acho que sempre tem que estar voltando, relembrando. Que a gente sempre está muito no automatismo, eu acho. Eu me vejo muitas vezes no automatismo e falo, cara, não é bem assim. Respira. A gente sabe que a inteligência artificial hoje é um caminho sem volta. Pode parecer uma pergunta talvez um pouco precoce para você que está começando,
mas eu acho que o PP já pode ter um pouco mais de tranquilidade na resposta. Vocês acham que a inteligência artificial vai afastar a relação médico-paciente, a proximidade, o contato, o toque, a convivência maior com o paciente? Porque se você parte do princípio que você consegue, como você muito bem colocou, você recebe uma pergunta e vai respondendo até que a própria inteligência artificial te coloque que a resposta é boa, né? O tempo que você vai gastar para isso é muito menor. Você não vai precisar ler um tratado inteiro para chegar a uma conclusão. Vocês acham que essa otimização do tempo ela pode ser utilizada para aumentar o contato com o paciente, a convivência com o paciente, o próprio exame físico? É assim ou será que isso vai ser o contrário? Será que a inteligência artificial vai afastar o próprio profissional da saúde, o médico, do paciente? Eu acho que já a gente é um pouco afastado, né? Se já pessoalmente a gente já é afastado, para mim a tecnologia vai afastar. Essa questão que fala, fazer exame físico tem tudo, como fazer tal, pela telemedicina, nananã. Mas querendo ou não, olhar no olho da pessoa, às vezes um abraço, às vezes um paciente vai lá para conversar e ele quer um abraço, quer ouvir uma palavra, um toque. A gente tem essa questão de toque, né? Acho que o ser humano tem essa questão de ter o toque, o contato físico. Então, você sempre fala, vou marcar uma consulta. Aí fala, faz uma videochamada. Aí, não. Todo mundo pensa, não, vou lá no médico, tudo. Então, para mim, tem essa questão. A tecnologia vai afastar. Ela ajuda muito. Tem cirurgias que uma pessoa está em um lado do mundo e o paciente está no outro. Mas a questão médico-paciente, a relação médico-paciente, totalmente afastada. Para mim, talvez seria até um retrocesso. Vamos até ver o que a gente está vivendo. Sei lá, tá tudo muito rápido. Então não dá para saber direito o que está acontecendo também, né? E aí eles pegaram, eles têm matéria de telemedicina, a gente não teve. Vantagem, desvantagem? Só o futuro vai saber, né? Mas... Legal isso, né? Assim, acho que você passou por uma transição. Nesses 6 anos, o curso médico mudou, né? A Maria Eduarda já vai ter telemedicina, por exemplo. Uma das disciplinas, acredito, deve ter outras disciplinas que você não teve, porque um dos principais aspectos na formação do médico é o currículo, toda essa formação que o médico tem, né? Quando a gente discute currículo médico e a necessidade que você tem de ir aprimorando, ajustando essa formação de acordo com uma necessidade de mercado. Né? A gente passa por isso, vocês vão passar ainda mais por ser uma geração essencialmente tecnológica. Inteligência artificial é uma realidade. Não tem nada que vá frear esse processo. Impossível. Agora, um aspecto que a gente não pode deixar de esquecer é que quanto mais técnico nós formos e menos humanos, mais a inteligência artificial vai substituir a gente. Acho que essa mensagem que fica, ela é muito clara. Se a gente procurar nos ater àquilo que é fundamental na relação médico-paciente com o aspecto humano, certamente a inteligência artificial não vai te eliminar. Acho que a inteligência artificial vai muito, muito, muito reduzir as necessidades técnicas do médico. Acho que esse é um aspecto bem interessante.